Boa noite, bem-vindo ao Auxiliadora Cast. Eu sou André Correia e hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Tamires, arquiteta, comigo. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, André, pelo convite. Boa noite, gente. É sempre muito bom poder estar falando do nosso trabalho, né, da nossa Sim. parceria. E para mim é um prazer ter você aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você. Eu queria começar, Tamires, entendendo quando foi que despertou essa vontade de ir para o lado da arquitetura. Assim, teve alguma influência? Alguém que você admirava? Ou é uma coisa que veio meio da infância? Assim, como que surgiu essa ideia? Foi até legal você falar da infância, porque tem gente que acha até meio bobo, mas foi bem aí que veio a minha vontade de trabalhar com a construção. Porque quando eu era pequena, um dos primeiros jogos que eu tive de computador foi o The Sims. E eu gostava de construir as casinhas nos lotes, e o primeiro The Sims só tinha 8 lotes, para quem não lembra, só tinha 8. E você tinha que viver aquela vida ali, da alimentação, do trabalho, aquela coisa, e eu só queria a construção. Então, tipo, era um lote meu, do meu irmão, da minha prima, eu ia lá destruir a casa de todo mundo para construir outra. Olha, pra você ver. Para eu ficar ali só na construção, eu não queria brincar com os bonecos, não. Então, eu comecei a ver que eu gostava na infância mesmo. Então foi aí que começou a despertar esse prazer por trabalhar aí na parte da arquitetura, desde a infância mesmo. Sim, na construção em si, porque até então eu não conhecia a arquitetura. Eu achava que era engenharia civil. Tá, e não teve nenhuma influência familiar, alguém, Não, parente, nem nada. não. Foi sempre, Foi tipo... a brincadeira ali que eu gostei e quis Tá, continuar. e deixa eu te perguntar. Hoje eu posso dizer que você tem um longo portfólio, né? Você é Graças jovem a ainda, Deus. mas há alguns anos de Graças a arquitetura, Deus. né? Nesse portfólio, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que eu acho que ela toca num lugar que faz fazer todo sentido na vida da gente, né? Tem algum projeto, assim, aquece o coração, assim, sabe? Tipo, que você lembra e fala, nossa, esse projeto sabe, eu me apaixonei por ele, assim? Tem algum projeto nesse sentido? André, eu sou muito assim. Não é um projeto em si. Porque para mim a arquitetura ela tem que conectar as pessoas. E você pode ver que eu sou assim com todo mundo, eu gosto de conhecer a história das pessoas, eu acho que a arquitetura entra muito dentro do íntimo da família de uma pessoa, ou do sonho de uma pessoa. Tem um projeto que eu me senti muito realizada em fazer, porque foi a loja de uma amiga, minha melhor amiga no caso. Na época ela vendia em casa, tipo sacoleira e tal, ela queria ter um pontozinho comercial. Era uma coisa simples, pequena, que ela não poderia investir muito, mas que ficou assim, ficou muito encantador. Mas não é que é o meu projeto favorito, é a sensação que trouxe para ela, a Sim. realização do sonho dela, das pessoas chegarem lá e falar, nossa, ficou sua cara, ficou muito bom e tal. E desse projeto também vem muita indicação para eu pegar outros. Sim. Então eu acho assim, tem umas casas que a gente tem a preferência, tem um projeto ou outro, um investimento que a gente escolhe, que a gente vê o destaque, mas não é esse apego de pensar, nossa, esse projeto foi o melhor. Sim, é uma coisa, tipo Para assim, de mim, você conseguir proporcionar para ela, é né? a proporção que o cliente sente, é aquilo ali que o cliente sente no projeto, ele sente realizado de estar ali. Eu entendo isso porque a gente vê, eu falo que a Né? satisfação alheia, É ela isso. tem um valor que o preço não paga, né? É É uma coisa de valor exatamente mesmo. isso. E eu acho assim, de acordo com os anos vão passando, cada projeto, hoje, por exemplo, vamos falar assim, hoje, 2025, qual é o seu projeto queridinho de hoje? A Casa de Jabuticaba. Sim, que O de hoje. tem todo uma Sim, história por trás, tem né? toda Assim, uma história por trás. Então o próximo cliente vai trazer uma nova história. sim, Então, senão a gente vai eu gosto de renovando, né? viver isso daí, Sim, entendeu? isso é que é sensacional. Uma outra questão, Tamires, eu acompanho seu trabalho há muitos anos, né? E você começou tem bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada do início da sua carreira, né? Pós-formatura, assim, ó, desafios que você enfrentou, como foi o seu trabalho, se você se apegou a algum estilo, né? Se você teve mentores, como que foi essa evolução? Porque hoje eu considero que você tem sucesso, isso é óbvio, a gente é inquestionável e irrefutável. Mas existe um processo por trás, eu acho que todo mundo tem uma Sim. jornada, né? Fala um pouquinho para mim dessa sua jornada, como que foi? Eu falo assim, graças a Deus, como eu formei na primeira turma de arquitetura aqui em Formiga, não tinha gente para fazer estágio nos escritórios. Então, o que fez eu sair dali já com o avanço, sair na frente, foi ter tido a oportunidade de fazer um bom estágio antes de formar. Sim, Então, eu fiz esse estágio no Espaço 3, eu gosto muito de falar, referenciar, porque faz parte do meu diploma, vamos sim, falar faz assim, parte da né? história, né? Lá eu aprendi com 3 profissionais excelentes que me deram a base para eu poder sair, né, para o mercado. E logo quando eu saí, eu já saí contratada
no escritório para trabalhar com a Alessandra e com a Lívia, que também são duas grandes profissionais aqui da cidade. Então eu formei e eu trabalhei com elas por um tempo como funcionária, né, como carteira assinada. Depois eu e a Alessandra passou a ter uma sociedade. E há 4 anos, 4 anos, vai fazer 4 anos, né? Nossa, passa rápido, hein? Até pareceu combinado. Passa rápido. Vai fazer 4 anos que eu saí da Alessandra, por problemas pessoais mesmo. Sim. E eu fui buscar o meu caminho, né? Abrir o meu escritório, porque até então eu não tinha tido vontade ou necessidade de ter feito isso. Sim. Porque eu tinha ali uma estrutura muito boa, né? Estrutura muito boa, um volume de projetos muito bons, enfim, né? E querendo ou não, a vivência ele é que forma a gente, né, André? Porque na faculdade a gente aprende a teoria, o básico. Mas, assim, resolver problemas, saber o que vai falo fazer... que até é errando, né? Assim, a gente erra mesmo, né? E eu acho que errando a gente vai começando a aprender mais do que quando eu simplesmente te passo o que tem que ser feito sem que você erre nada, né? Eu acho que no erro a gente aprende mais. E eu fui aprendendo com os melhores profissionais, porque através dessas pessoas que me deram oportunidade, eu conhecia os melhores pedreiros da cidade, eu conhecia as melhores lojas, eu conhecia os melhores marceneiros. E nisso daí a gente vai aprendendo com cada um que vai chegando. Sim, e isso vai dando bagagem, né? Tamires, a gente vê às vezes até hoje, né? Assim, é muito comum as pessoas dizerem, um projeto arquitetônico ele é caro, um projeto de decoração ele é caro. Eu julgo que não, tá? O que um projeto pode minimizar de falhas numa construção? Assim, o que você, como arquiteta, consegue oferecer para o seu cliente para que ele realmente contrate e fale, poxa, não pela pessoa, porque você é uma pessoa agradabilíssima, mas assim, pela profissional mesmo, tá, Tamires? Por que hoje você acha que as pessoas contratam você, por exemplo? Eu acho que hoje as pessoas me contratam principalmente por causa dessa minha preocupação em realizar, né? Uma casa para mim tem que ser funcional. A arquitetura, ela vem na cabeça das pessoas, ela vem primeiro com aquele nome, a beleza, a imponência, só coisas grandiosas. E eu não penso desse jeito. Claro, né? Que vai ter o cliente, vai ter o vai cliente ter, e tudo. Mas eu acho que a arquitetura é para todo mundo. E eu acho ainda, André, que ela é principalmente para quem vai construir uma vez só. Ou para quem tem um terreno menor. Por quê? Porque a gente consegue resolver, né, tudo que a pessoa precisa ali dentro daquele terreno sem que ela fique batendo cabeça. Porque para mim hoje, contratar um profissional, às vezes a pessoa acha que é caro e tudo, o pessoal não sabe. Mas assim, o preço do arquiteto não é 3% do valor da obra que você gasta. Não representa nada, né? Não é nada em vista do Talvez gasto ele te crie atalhos, né, gigantescos. E você, com um projeto na mão, você vai evitar erros. Sim, você tem um planejamento, né? Planejamento. E erros, querendo ou não, são gastos. É perda de tempo, é perda de material. Então, assim, eu creio que o que o cliente vê em mim é isso. Eu esgoto todas as possibilidades enquanto eu estou no projeto. Tá. Às vezes eu até falo assim, eu mudo demais o projeto, de acordo com o cliente quer, mas eu prefiro que ali no papel eu consiga realizar aquilo ali para não ter mudanças, né? Durante a obra, não ter gastos, do que deixar né, o cliente satisfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Até pegando um pouquinho que você falou aí, dando um gancho. Você falou muito dos projetos de casas menores, né? Os projetos. Eu fico pensando assim. Existe uma dificuldade maior em ter um orçamento limitado para trabalhar. Isso é óbvio, né? Eu te der 20 milhões, você faz qualquer coisa maravilhosa. Você acha que tem, talvez, não essa questão da dificuldade, mas assim, um prazer em conseguir vencer um obstáculo de conseguir um projeto legal com pouco recurso, mais do que quando eu tenho muito recurso? Com certeza. Né? Tipo assim, eu falo porque a gente percebe que às vezes as pessoas, arquitetura, o arquiteto é caro, Tá, será que se às vezes eu conseguir mostrar, às vezes não, isso é real, mostra, né? Que tipo, eu consigo fazer uma casa tão boa, gastando pouco, e mesmo que seja uma casa pequena, né? Apesar de existir um desafio maior. Sim. Né? O desafio é maior, né? Hoje em dia, principalmente por causa de mão de obra também, porque a mão de obra hoje é cara, é uma coisa que a gente está passando esse aperto para poder conseguir, né, com qualidade. Momento, né? Nós estamos vivendo um momento. Mas eu acho que tudo é para todo mundo, André. Igual você falou, com 20 milhões, às vezes é mais fácil fazer uma mansão, às vezes não. Porque 20 milhões é muito, mas aquela obra também é muito. Então, e existe uma grande expectativa. Uma também. grande expectativa. Então, assim, eu prefiro trabalhar com coisas menores. Exemplo, igual eu já tinha te falado agora há pouco.
um casal vai construir a casa que está casando agora e é aquilo ali que eles têm, eles vão morar ali e tal. É um investimento de vida. Porque geralmente a pessoa que tem 20 milhões para poder construir uma casa, ela faz uma que daqui a 2 anos ela vai fazer outra se ela quiser, né? Lógico, não é que eu não atendo, não é isso. Sim, não é... eu entendi. Mas tem o ramo, igual, tem lugar para todo mundo, né? E tudo. Então é muito mais satisfatório você atender e ver que você conseguiu realizar o sonho de uma pessoa com pouco orçamento, né? A maioria das vezes, o que gera essa dúvida de pouco orçamento, gasto, é porque o cliente não tem muita noção do que ele vai gastar ali. Então, às vezes, vou te dar um exemplo, o cliente chegou para mim esses dias e perguntou se o metro quadrado, se o preço do metro quadrado pro médio padrão era R$ 2.000 por metro quadrado. Infelizmente não é mais. Isso era antes da pandemia, depois... E assim, mesmo assim, o orçamento, né? Era um orçamento enxuto. Mudou muito. Então mudou muito. Então eu tento passar para o cliente, né? A média que eu tô passando geralmente é 3.200 para fazer assim, escolher um revestimento igual, por exemplo, eu dou sempre muita ideia, sempre material de boa qualidade. Às vezes você escolhe um porcelanato mais em conta para não colocar nos detalhes, já escolhe um porcelanato mais bonito, para fazer um detalhe, né, diferente, pontuar, para caber ali no orçamento daquele cliente, para ele ficar satisfeito também. Tá, eu consigo perceber, e aí é uma coisa que eu tenho, que é uma leitura, né, das pessoas, e eu consigo perceber que você tem um encantamento aí quando a gente fala de conseguir realizar sonho. Eu posso dizer que foi a partir desse encantamento que surgiu a Arquifácil hoje? Sim, com certeza. Ela foi para suprir essa necessidade do mercado. Tipo, gente, eu tô enxergando que tem um público aí, que esse público ele quer construir, esse público ele tem o sonho, e ele quer ter uma casa tão boa quanto quem talvez tenha mais recursos. E aí surgiu a ideia disso? Ou teve alguma outra coisa também em relação? Quando eu comecei, logo que eu comecei sozinha, né? Chamava Afeto, Arquitetura Interiores. E em parceria com clientes, eu fui registrar a minha marca, eu fui trabalhando para fazer projeto para eles. Eles me ofereceram para estar registrando a minha marca, me falaram, né, que as vantagens e tal. E eu aceitei registrar, porém a gente viu que já tinha esse nome Afeto. Já tava, né, já tinha aí 2 anos e pouco já de trabalho. Então eu falei, agora eu preciso de um nome que mostre a minha identidade, que traga para o cliente, só pelo nome, ele já saber, né, que a arquitetura é para todo mundo. Que eu posso ter um cliente de milhões e que eu posso ter um cliente com o orçamento reduzido, mas que o valor do cliente reduzido, para mim, é maior do que o de milhões. Sim. Igual eu te falei, se o de milhões amanhã eu posso lá quebrar tudo e fazer de novo. Sim, não teve assim, aquele processo na construção, assim, do amor na construção. Até tem. Pode até ser que tenha esse amor na construção. Mas ele tem a possibilidade de logo depois fazer de novo. Sim, porque o recurso, né, ele é inesgotável. Agora, o que está com o recurso contado, que tem outros sonhos também na vida para realizar, que a gente não pode errar, eu fico mais satisfeito com ele. Então veio aí o nome Arquifácil. Eu comecei a pesquisar alguns nomes, algum nome fácil que fizesse as pessoas lembrar mais rápido do escritório, porque hoje em dia divulgação é tudo, né? E comecei a pensar, e que sim, o que eu queria passar que é acessível, né? Que é fácil. Que é fácil, né? Que a gente tem recursos para atender todo mundo, né? Aqui, por exemplo, você tem. Sim, lógico. Você tem material de todo preço para atender todo mundo. E não quer dizer que o cliente vai ser é mais importante. Mais importante ou melhor. Sim, com certeza, né? Sem dúvida. Tamires, uma pergunta que eu faço, e essa eu gosto. Você já pensou em desistir, Tamires? André, hoje eu pensei em desistir. Direto a gente pensa em desistir porque a gente passa umas raivinhas, sabe, assim, eu não sei nem se era, vamos falar assim, a gente ia chegar nesse assunto de burocracia, sabe, mas assim, aqui na nossa cidade é difícil trabalhar com prefeitura. Então, isso daí tá fazendo muita gente desistir de construção, de investir na cidade, para a cidade crescer e tudo, por causa da burocracia, de aprovar projeto, de leis, assim. Então, assim, é uma coisa que a gente está tentando melhorar muito. E que, conversando com outros profissionais... Você percebe que não é só você. Não, é todo mundo querendo. Tipo, tem gente que já fala assim, eu já nem mexo mais com projeto arquitetônico, não dou entrada em prefeitura. Hoje eu tô só no interiores. Ou a pessoa... Só que o que eu gosto, assim, o meu forte, eu amo interiores, mas o meu forte é o resolver o problema ali, sabe? É o grosso, resolver a casa, a divisão, o ambiente, fazer aquilo ali funcionar.
e fazer o interiores depois, Sim, né? porque é um aquele acho que até negócio. um se amarra, né, no outro. Primeiro eu faço funcionar e depois eu venho embelezando, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso tudo casa. Mas tá muito difícil de trabalhar com projeto. O projeto tá sendo muito desvalorizado, sabe? O tempo que você gasta para estar fazendo aquilo ali, não tá valendo o valor que o cliente paga, vamos dizer assim, né? Sim. Mas assim, a gente pensa em desistir. E o que te segura? O que não deixa você desistir? Porque você não desistiu, provavelmente amanhã você vai estar lá no escritório de novo. Exatamente. O que não me deixa desistir, o próximo cliente. Tá vendo? O próximo cliente não me deixa desistir. E é exatamente esse conhecer a história, conhecer a vida, saber ali de filhos, se tem cachorro, se não tem, sabe? Na verdade é um briefing, né? É briefar o cliente, entender. Entender, mas acaba que o arquiteto vive aquilo ali durante o tempo da obra. A Casa de Jabuticaba, por exemplo, a obra durou de maio do ano passado até julho desse ano. Então, nesse tempo, eu tive muito contato com as pessoas que iam morar ali, né? Primeiro tem aquele pré-projeto, aí tem um anteprojeto, aí começa a construção, aí já começa a aparecer um problema aqui, outro, aí reforma. Aí você já vai fazer o briefing do interior, saber o que cada um da casa gosta, tentar fazer tudo na casa que agrade a todos. Então, assim, é essa proximidade com as pessoas que não me deixa desistir, porque eu gosto disso. Tá, você falou da Casa de Jabuticaba e aí a gente acompanhou junto, né? Foi legal demais. Como que surgiu a ideia do pé de jabuticaba? Então, a cliente sempre quis ter um pé de jabuticaba grande em casa. E eles moravam de aluguel, moravam em apartamento, investiam aqui e resolveram, não, agora eu quero ter a nossa casa. E ela ficou procurando lotes pela cidade até achar um lote que tivesse um pé de jabuticaba. E achou. Um pé de jabuticaba grande, antigo, dá fruta 3 vezes por ano e tudo. Então quis comprar aquela casa para reformar Por causa do pé de jabuticaba. por causa do pé de jabuticaba. Tinha outro lado, que era só jogar a casa no chão do mesmo tamanho, mas o pé de jabuticaba estava nesse, então foi aí que surgiu. Então foi tudo feito em volta Do pé de do jabuticaba. pé de jabuticaba. Tá, Tamires, uma outra coisa que eu queria ver é assim, quais os erros mais comuns que você vê em obras em geral e que talvez pudessem ser evitados? Eu acho assim, a leitura de projeto. Eu Que é acho o executar conforme o projeto foi conforme feito. o projeto. Eu acho assim, às vezes deixar de ler informações, né? Assim, tem gente que fala que eu tenho detalhe demais no projeto, sabe? Eu Mas coloco precisa muita ser observação, detalhado. mas eu prefiro colocar ali e detalhar para poder. Eu aprendi bem, né? Exatamente. Com os profissionais que eu trabalhei e tudo. Então, assim, eu gosto de colocar uma coisa detalhada para tentar evitar esses erros que são assim. Que vão Sempre acontecendo, né? acontece, sempre acontece. Mas eu acho assim, ó, o entendimento entre o arquiteto, o cliente e o profissional que vai executar. Sim. Sabe? Às vezes seria até legal, um tema legal de uma palestra, um network, chamar essas pessoas, chamar um arquiteto e o arquiteto falar ali, né? Falar detalhes de planta, mostrar e tudo, para que Haja evite. essa Porque eu acho que quando evita o erro na obra, o pedreiro fica bem mais satisfeito porque ele não vai ter que refazer, né? Vamos Sim, falar assim. não vai ter quebra, não vai ter Não prejuízo vai ter pro dono quebra, da não vai ter obra. prejuízo. Então, assim, todo mundo fica mais satisfeito. Então, eu acho que seria Um bom caminho, um assim. bom ponto, assim, pra gente. Tá, e se hoje, né, assim, a arquitetura está por esse caminho, a gente percebe aí, né, que tá falta de mão de obra, você falou e etc. Como que você enxerga o futuro da arquitetura, assim, ó, no geral, tanto no interiores quanto na parte de projetos arquitetônicos mesmo? Eu brinquei ontem e falei, gente, bora fazer um curso de pedreiro, marceneiro, pintor, Porque não tem. vidraceiro, a gente pode fazer um curso serralheiro, porque vai sobrar arquiteto e faltar mão de obra. E por que você acha que tem acontecido, né? Eu até tive em outros que o pessoal acompanhou aqui, a gente falando também, né, a respeito desse assunto, e algumas pessoas não valorizam e não acham o quanto não sabem o quanto é importante o trabalho do arquiteto. Será que às vezes também, né, num pensamento meu, será que às vezes também a gente não deveria, ou às vezes até acontece, mas assim, dar um valor também para essas pessoas? Você não acha que um caminho para a gente conseguir valorizar as profissões, essas profissões, porque elas precisam se coligar, né? Não tem projeto se não tiver ninguém para executar. E não existe ninguém para executar se não tiver projeto, né? Não adianta eu executar sem projeto. Você acha que no futuro, você vislumbra aí que vai haver uma profissionalização da profissão, que vai haver aí, sei lá, uma forma de interação entre
mão de obra no geral e arquitetura? O que você acha? Assim? Você acha que existe um caminho ou realmente a gente está literalmente no bico do urubu mesmo? Nunca, sempre tem um caminho, Sim. né? Sempre tem um caminho, até porque nós já vimos o caminho que os nossos pais seguiram e as coisas vão mudando e com a gente também não vai ser diferente. Porém, hoje o que está acontecendo é o pessoal não quer trabalhar mesmo. Não é que a mão de obra não está sendo valorizada. Muito pelo contrário, a gente conversa com os construtores e eles mesmos estão falando, a gente está pagando bem, não tem gente para trabalhar. Então a preocupação não é... Eu creio que isso vai mudar com o tempo agora, porque na nossa época, o certo era todo mundo ter um diploma, formar na Hoje não faculdade. garante nada, né? E hoje, além dele não garantir nada, não tem profissional para executar o que a gente estudou, entendeu? Então, assim, isso me fez até lembrar uma... Quando eu estava na faculdade, uma professora falou para mim assim, você nunca vai ser alguém na vida. Nossa. Isso me marcou de um jeito que eu fiquei pensando assim, o que é ser alguém na vida? O que precisa para ser alguém na vida? Né? Tipo, esse alguém, sei lá, eu preciso ter um carro, uma casa, eu preciso ser o milionário, mais bonito, mais magro, enfim, mil coisas passavam na minha cabeça nessa época, porque eu era uma estudante, Sim. prestes a formar e pensando, eu não vou ser ninguém na vida, eu falava, o que é ser alguém na vida? É difícil, né? E aí você olha para dentro E de si hoje, mesmo, nessa né? pergunta que você me fez, encaixa. Então, tem um pedreiro hoje que está ganhando bem mais do que um arquiteto. Tem. Porque ele aprendeu e dedicou a mão de obra que é necessária. Sim, porque trabalha com parcerias, né? Exatamente, entendeu? E não quer dizer que o valor dele seja menor do que o arquiteto tem um diploma. Eu te garanto que aqui no nosso mercado mesmo, tem pedreiro que se você der um lote para ele vai fazer um projeto sem nenhum arquiteto, coisa que um arquiteto no escritório não faça. Então, isso para mim é um ser alguém na vida, sabe? Você gostar do que você faz, você dedicar para estar fazendo aquilo ali que você faz. Claro, não fiquei milionária ainda. Não, mas isso não Quem sabe um dia, né? Mas assim, não é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é eu poder trabalhar, eu poder conviver com os meus amigos, eu ter saúde, eu continuar mantendo a minha fé. Porque proporcionar para os seus clientes também, que eu já falei passar que isso pros durante toda a clientes. nossa entrevista, toda vez que você fala do que você consegue realizar para eles, seus olhos brilham. Então, assim, tá mais do que claro que você faz por amor, E não parece, é? a voz parece que vai Muda, né? parar, né? A gente fica nervoso, fica mais assim, e é assim, Tamires. Eu falo que, falando aí o que você falou, eu lembrei de um fato também, eu também tive um fato parecido na faculdade. Eu sou formado em publicidade, às vezes as pessoas não sabem, né? Mas uma professora minha entrou e eu não sou uma pessoa boa com leitura, apesar de até falar um pouco bem, né? Mas a professora perguntou quantos livros liam por ano e eu falei, eu leio, sei lá, Patinho Feio, não sei o que. Ela falou pra mim, olha, você não vai se formar. E eu me formei, graças a Deus. Não trabalhei na área, mas a minha profissão de formação me ajuda muito no que eu faço. Então, assim, eu falo que às vezes a gente precisa dessas pessoas porque elas são trampolim para o que a gente vai conquistar no futuro, né? Com certeza. A gente se baseia, eu não vou ser ninguém, então peraí, eu vou ser alguém porque alguém disse que eu não seria. Também tem essa parte que eu acho assim, tudo que acontece na vida da gente é uma oportunidade pra você poder, ou você vai pegar aquilo ali e vai ficar com rancor e vai remoer aquilo pro resto da sua vida, ou vai chegar um momento que você vai usar isso daí pra te dar esse impulso, igual você falou. Sim. E aí, igual você falou, a professora falou que você não ia se formar, né? Eu acho que a gente limitar o outro no que ele pode conquistar, a gente só anda pra trás. A gente não tá aqui pra isso. Exatamente. E volta pra... A gente não tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra evoluir, pra poder ir pra frente, né? E tudo. E isso, que na época eu não fiquei chateada dela falar, que eu não... me fez pensar o que é ser alguém. Então, ser alguém pra mim é outro significado. Até porque cada um tem um, né? Assim como você exemplificou no projeto, né? Às vezes o que serve pra mim não serve pra você. E aí que eu acho que entra o trabalho legal de vocês, conseguir brifar e entender, peraí, o André tem 2 filhos, ele é caseiro, ele não gosta de sair, então a casa dele tem que ser assim, a rotina dele é essa, então a gente precisa fazer isso, né? Sim. Então eu acho que essa parte é a parte, para mim, né, a parte mais bonita da arquitetura, que é conseguir entender o que a pessoa que está do lado de lá almeja e deseja, porque eu acho que todo mundo tem um sonho, né? E Sim. talvez a casa seja... Eu falava que a casa era o melhor sonho que alguém tinha, até me tornar pai, né? Depois que eu me tornei pai, descobri que é a segunda, que é a sensação de entrar numa coisa que realmente é sua, que você conquistou com muito trabalho, muita luta, né? E depois que você virou pai, você entra lá
pensando que é lá que você vai estar com seus filhos. Exatamente. Então Porque você casa precisa é de um segurança, lugar sim. para estar com seus filhos. Eu concordo. Eu falo que às vezes a gente vê alguém falando, mas pega o dinheiro da sua casa, investe em alguma coisa. Poxa, eu sou a pessoa do coração quentinho que fala, nossa, eu gosto de estar em casa. Eu penso assim, para você morar, para você ter suas lembranças, ter memórias afetivas, conviver com a sua família, você tem que ter. Que bom se você tiver condições de ter mais de uma, use para investimento, né, e tudo. Mas eu acho assim, ter aonde voltar. Ter, sabe, você sai, você ter pra onde voltar, você saber que ali é o seu lugar, que você deixou suas coisas do seu jeito, que vai ter aquele aconchego. É igual quando a gente vai almoçar de domingo na casa de pai e mãe, É outra sensação. Não é diferente, né? É diferente. Agora, se seu pai e sua mãe ficasse mudando de casa todo dia, se não tivesse tido aquela perde vivência ali, o lar, né? não teria aquele gostinho de ir lá. Eu acho que é diferente mesmo. Tamires, a gente falou aqui de várias coisas, né? Dos seus projetos, a gente falou de clientes. Eu queria saber o que eu já te perguntei no que te mantém sempre trabalhando, mas assim, o que você vislumbra para o seu escritório? Assim? Existe um ponto que você quer chegar? Você acha que onde você está, e eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de posição como arquiteto. Você acha que você está no caminho, mas você tem ambições futuras? O que você projeta para o seu escritório hoje? Hoje eu vejo que eu estou no caminho, né? Porque eu passei por um processo aí de começar de novo. Eu vejo que eu estou no caminho, tá dando certo, graças a Deus. Tem uma gama de clientes boa, mas a gente sempre tem que querer mais, almejar mais, né, André? Até porque acho que assim, Deus não dá as oportunidades pra gente à toa, não dá saúde, inteligência, porque eu falo assim, graças a Deus eu não tenho dificuldade de aprender. Eu gosto muito, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber como que as coisas funcionam. Eu brinco, agora que você falou isso aí, eu lembrei de uma obra que eu vivi ela, que foi uma reforma que eu fiz em São Paulo, da minha tia. E na época ela precisou de operar, então eu fiquei lá, vivendo para dar o suporte e vivendo aquilo ali. Então o pedreiro chegava todo dia às 7 da manhã, ao mesmo tempo que a obra estava acontecendo, era no mesmo lugar que eu estava tomando meu café, trabalhando ali no computador, então eu via as coisas acontecer. Se ele quebrava, acontecia alguma coisa, eu já estava ali para viver aquela obra. E isso é o que faz a gente querer, né? Sim, continuar prosseguir, né? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais e quer continuar nisso daí. Então eu penso que o meu escritório, assim, né, que mais pra frente, se Deus quiser, vai estar no caminho maior, vai estar mais conhecido, mas eu quero manter a ideia que eu te falei de que a arquitetura é para todos. Então eu entrei com a consultoria também, né? Que bom. E antes da gente falar um pouquinho da consultoria, eu vou falar uma coisa aqui, em relação ao seu arquiteto, o escritório, né? Eu acho que a Tamires ainda é muito conhecida, mais do que o próprio escritório. E aí eu acho que esse processo é um processo natural que vai acontecer, sabe? Tipo, sim. A Tamires é muito grande, ela é a dona do escritório, mas o escritório ainda não é a Tamires, porque a Tamires é o escritório. Então eu acho que essa fusão aí prova que você é muito grande e que o escritório ele é conhecido sim, mas é conhecido por você. Sim. Quando eu fui escolher o nome, até falaram isso, né? Para eu colocar o meu nome, porque aí as pessoas já saberiam quem que já saberia, né? Só que a minha ideia é crescer. A minha ideia é ter equipe. Eu gosto de ter equipe, eu gosto de estar conectada com as pessoas. Eu acho que mais de uma cabeça trabalhando ali funciona melhor. Eu gostava muito quando no escritório a gente era formado por 4 pessoas. Tem aquele brainstorm, né? Tipo, cada um dá uma ideia, discorda, concorda, discute. Faça enxergar uma coisa que não tá na sua cara. Então, assim, a partir do momento, eu queria ser um escritório, eu quero que meu nome fique conhecido como um escritório, porque eu quero crescer essa equipe. E se tem o meu nome, aí não conhece as outras pessoas da equipe. Eu acho que fica isso. Né? Fica muito centralizado para você. Não abre oportunidade para que a minha equipe cresça, somente eu, somente o meu nome, não é o que eu quero. Sim. Então, por isso, já pensei por mais que as pessoas na verdade, é legal, e se falando aí, é uma coisa legal, e eu penso assim, meu filho brincou que na escola perguntaram o nome dos pais, e o pai dele, o nome completo do pai dele é André da Casa Auxiliadora, não é um sobrenome. Então, assim, a gente acaba... a Tamires dá fácil, entendeu? Então, eu sou o André da Casa Auxiliadora. Isso. E assim como meu pai é o César da Auxiliadora. Da Auxiliadora. Então, assim, as pessoas que estiverem comigo também vão ser da Arquifácil. É essa a ideia, você exatamente. Quer unir tudo isso, né? Isso mesmo.
Isso é muito legal. Tamires, para a gente poder encerrar, porque eu sei que seu tempo é curto, você chegou aqui toda compromissada, né? Eu queria só que você deixasse uma mensagem para quem pensa em construir, para provar que é possível construir bem, com custo baixo, contratando um profissional da arquitetura, inclusive você, no caso. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Bom, gente, como convencer vocês, né? Não é nem convencer, é dar uma explicação mesmo. Muita gente não entende como que funciona. E o ideal para você contratar um profissional, você fazer as coisas direitinho, é justamente você conseguir realizar aquilo que você almeja sem ter gastos excessivos, sem ter gastos extras, se programar. Eu brinco muito com os clientes assim, ó, todo cliente que me procura antes, com um prazo, para que a gente possa pensar num projeto, para que a gente possa dar entrada nas documentações, a obra dele flui bem melhor, a obra dele não tem os problemas, ela acontece. Ao contrário da maioria dos clientes que procuram a gente com a obra iniciada ou querendo para ontem. É um remendo, né? E a gente consegue atender? Consegue, claro, a gente se vira nos 30 ali, como se diz o André, trabalha até meia-noite. O que você faz de meia-noite às 6? É um fato que a gente sempre ouvia na escola, a gente trabalha bem ali, porém, eu não vou conseguir projetar com a mesma qualidade do que quem procura antes. Então, certo é você já se programar, planejar com antecedência, para você conseguir fazer até orçamentos, né, André? Sim, pra você poder igual às vezes planejar, a pessoa pergunta pra gente quanto que vai ficar. É difícil você saber. É difícil da gente responder o quanto que vai ficar um projeto começado acelerado, um projeto que não tem sem tempo, sem planejamento, porque quando você tem tempo, você se programa, você faz os orçamentos, você tem a oportunidade de fazer negócio, né? Sim, você pode vir aqui, ó, André. Minimizar aí gastos, se organizar melhor. Eu tô precisando de economizar e tal, e aqui tá ficando tanto à vista ou parcelado, como que funciona? Sim. Se você tem um projeto em mãos, você tem como negociar e fazer isso, né? Sim. Então, assim, tudo é economia quando você tem um projeto em mãos. Sim. Então, gente, eu queria agradecer a presença da Tamires, né? E elucidar aqui uma coisa que ela falou que é muito importante. E todas as pessoas que passaram por aqui falaram, é planejamento, gente. Obra é planejada. Então, se você quer saber mais da sua obra, quer planejar melhor, assista aqui ao Auxiliadora Cast. Eu queria agradecer, Tamires, muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-la aqui. E aguardo em breve, né, com a Arc Fácil aqui, com infinidade de profissionais, a gente conseguir gravar com todo mundo junto aqui, tá bom? André, eu que agradeço. É uma ótima oportunidade para os profissionais da cidade. Você está sempre na frente, né? Aí, tentando inovar com a gente. E é uma coisa que a gente vê, não tinha aqui, a gente via distante, né? Sim. A gente escuta muito dos outros, mas é muito bom poder participar. Sim. Eu nunca tinha participado de um podcast, é a primeira vez. E a primeira vez foi a terceira pessoa aqui, a primeira vez. E é interessante essa conversa aqui, que possa passar para outras pessoas, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa e muito obrigada por essa porta que você abre para nós. Que isso, eu que agradeço.